Seguindo com as conferências, nós vamos tratar da virtude da eutrapelia e a prática dessa virtude na vida familiar. Em outras palavras, vamos tratar da justa recreação. A eutrapelia é a virtude que Aristóteles explica, juntamente São Tomás apresenta na Suma Teológica, que regra os nossos divertimentos, a nossa recreação. Inclusive, tratando das virtudes, São Tomás, ele trata em uma questão inteira, que é a questão 168, da segunda parte da Suma, se pode haver virtude nos jogos. Ele emprega uma questão inteira para explicar se pode haver virtude nos jogos. E a resposta é, claro que é afirmativa. E isso pode, às vezes, surpreender as pessoas, sejam elas católicas, às vezes ou não. Muitas vezes, os católicos podem julgar que a santidade se apresenta como uma vida séria, austera, sem alegria, sem descanso e, portanto, sem recreação. Quando nós sabemos que o santo é justamente alguém que possui a verdadeira felicidade. Muitas pessoas têm... muitas vezes a gente pode confundir a seriedade da nossa vida com tristeza ou então com amargor. E nós sabemos muito bem que os santos sabiam ter uma verdadeira alegria e um verdadeiro divertimento. São Felipe Neri, ele era conhecido pelas suas brincadeiras, pelas suas tiradas. São João Bosco passava um bom tempo com as crianças nos seus recreios, fazendo brincadeiras. E nós temos, inclusive, São Tomás More, que subindo no catafalco fez uma piada. E nós temos, inclusive, São Lourenço, que fez uma piada no momento da sua execução na grelha. Quem não sabe, ele estava sendo queimado vivo numa grelha e ele falou para os carrascos: podem virar que esse lado já está assado. Então, os santos não riam, não se divertiam, apesar de serem santos, mas justamente porque eram santos. Eles haviam alcançado um grau de virtude e um equilíbrio interior que os permitia aproveitar de forma ordenada os bens criados, sem apego desordenado, nem rigidez farisaica. Então, outra questão que pode se impor não é que mais entre as pessoas do mundo, não é se um santo pode ter uma alegria ou uma recreação, mas no mundo nós temos justamente ou um hedonismo desenfreado, em que tudo tem que ser aproveitado o tempo todo, de forma mais prazerosa possível, ou
um culto à eficácia em que o trabalho, a produção, a eficiência toma conta do homem, que não tem nenhum espaço para os justos prazeres da vida. De um lado, nós temos um ativismo frenético, que não conhece o descanso, que transforma o homem em uma máquina de produzir e que vê na recreação uma perda de tempo. E do outro, nós temos o perigo mais comum nos dias de hoje, que é a indústria do entretenimento, que oferece uma fuga permanente da realidade, um torpor disfarçado de diversão, que ao invés de restaurar as forças do homem, esgota ainda mais. E aí que aparece a virtude da eutrapelia. Entre o viciado em trabalho, workaholic, e o viciado em séries, por exemplo, nós temos justamente a virtude no meio, como diz Aristóteles, que é a eutrapelia. A eutrapelia, então, tem esse nome, vem do grego eu, que é bem, e trepó, voltar-se, dirigir-se, ou seja, uma boa disposição do espírito, uma capacidade de se dirigir facilmente para aquilo que é agradável e leve, sem perder a compostura e a dignidade. São Tomás vai então definir essa virtude como a virtude que modera o uso dos jogos e divertimentos, ordenando-os segundo a reta razão. E aqui vale a pena citar o corpus do artigo 2 da questão 168 da segunda parte da Suma Teológica. São Tomás diz: assim como o homem necessita de descanso corporal para refazer o corpo, que não pode trabalhar continuamente por ter força finita e proporcionada a determinados trabalhos, assim também a alma, cuja força operativa é igualmente finita e proporcionada a determinadas operações. Por isso, quando se excede em alguma operação, sente fadiga, e tanto mais quanto as operações da alma se realizam com o auxílio do corpo. Ora, os bens sensíveis, que são connaturais ao homem, proporcionam descanso à alma. Por isso, por conseguinte, o remédio contra a fadiga da alma está em abandonar a atenção do espírito e entregar-se a algum prazer. Ou seja, aqui é importante, a eutrapelia é uma virtude real. A recreação, ela pode ser realizada de forma virtuosa. Não é uma concessão à fraqueza humana, mas uma perfeição do apetite, que ordena de forma reta o uso do descanso e da recreação. E dentro de todo o organismo da vida espiritual e moral do homem, a eutrapelia, ela aparece como sendo uma parte potencial da temperança. Ou seja, é uma virtude que participa da natureza da temperança, que visa moderar os prazeres sensíveis, mas aplicada a uma matéria secundária. A temperança, por si mesma, ela regra o apetite concupiscível. Então, ela vai regrar o comer, o beber e o prazer venéreo. A eutrapelia, ela vai regrar prazeres secundários, o prazer do jogo, da diversão, do descanso, que embora seja menos intenso, também requer uma ordenação pela razão. E, mais do que isso, a virtude da eutrapelia, ela está ao lado do cortejo
das virtudes ligadas à modéstia. Então, quando nós pensamos na modéstia e no traje, é simplesmente uma aplicação mínima, né, da virtude da modéstia. A modéstia é a virtude que regra todo o nosso agir exterior. Então, a eutrapelia, ela está ao lado da humildade, da estudiosidade, da modéstia no ornato. Então, é uma virtude que regra o nosso comportamento exterior. E nessa citação que nós colocamos ali de São Tomás, nós vemos claramente o fundamento antropológico da virtude da eutrapelia. Nós vemos justamente que ela se funda na natureza do homem tal qual Deus a criou. Deus nos criou de forma que nós precisamos de recreação. O homem não é nem um anjo puro espírito, nem uma máquina que é pura matéria. A alma do homem, embora ela seja espiritual, ela opera através do corpo, com o auxílio dos órgãos corporais. Eu penso, mas a minha cognição, a minha inteligência funciona por meio de concentração, por meio de imaginação, por meio da memória, ou seja, usa o cérebro, usa um órgão. Se eu der uma paulada na cabeça de alguém, vocês vão desmaiar. E ainda é capaz de perder a memória. Nós não somos puro espírito. E além disso, mesmo os nossos trabalhos que são mais ou menos dependentes do corpo, todos eles vão gastar uma energia intelectual ou uma energia corporal. Por isso, tanto o corpo quanto a alma têm forças que são finitas e que se esgotam pelo uso contínuo e que vão se restaurar pelo repouso. Então, São Tomás utiliza um exemplo das conferências de Cassiano. Conta-se que São João Evangelista, quando alguns se escandalizaram por encontrá-lo brincando com seus discípulos, pediu a um deles que trazia um arco que o estendesse várias vezes seguidas. Tendo feito isso, São João perguntou se ele poderia continuar assim indefinidamente. Respondeu o arqueiro que se o fizesse, o arco se quebraria. Então, São João replicou: assim também o espírito humano se quebraria se nunca relaxasse de sua tensão. A recreação, então, mais uma vez, não é uma concessão, mas uma exigência da natureza. Deus nos fez assim. Inclusive, nós sabemos que até os cartuchos, que são os religiosos com a regra de vida mais rígida, têm recreação diária. Nós temos dois vícios opostos, a eutrapelia, que é a bufonaria, Aristóteles chama de bomoloquia, é o vício daqueles que fazem do jogo e do riso o centro da vida. O bufão busca provocar o riso a qualquer custo, mesmo à custa da verdade, da caridade, do decoro ou de sua dignidade. Como
o exemplo dado pelo padre Pascotto de alguns colegas da faculdade, subindo na mesa e perdendo as estribeiras. O bufão não respeita as circunstâncias, não guarda a proporção, não conhece limites, tudo é motivo de graça, inclusive o sagrado. Esse vício é mais grave do que parece, o bufão habitua-se a não levar absolutamente nada a sério e acaba por perder a capacidade de tratar gravemente as coisas graves. A sua alma se torna superficial, incapaz de recolhimento e de profundidade. E frequentemente ele peca contra a caridade. Mas também tem o vício por defeito, a rusticidade, a agroiquia, o homem duro, áspero, que jamais se permite um momento de alegria ou de descanso. O rústico considera toda diversão perda de tempo, todo riso leviandade e todo jogo frivolidade. Ele vive em perpétua tensão e exige o mesmo dos que o cercam. Por mais que possa parecer mais respeitável que a bufonaria, ele é igualmente nocivo. E ele é chamado de pecado por São Tomás. Os que não querem dizer nada de jocoso e se tornam pesados para os que brincam, não aceitando moderadamente as brincadeiras alheias, esses são os viciosos que se chamam duros e rústicos. É o artigo 4 da questão 168. O rústico, ele destrói a convivência humana. E ele peca frequentemente contra a caridade. Essa austeridade se torna insuportável, tanto para ele quanto os que convivem com ele. E aqui, justamente, quantos lares podem se tornar pesados e tristes por pais que confundem seriedade com amargor? Para que, então, nós tenhamos a virtude da eutrapelia presente, São Tomás estabelece 3 condições fundamentais, que nós podemos dizer aqui que são as 3 condições para que uma recreação seja virtuosa. Primeiramente, que não se busque prazer em coisas torpes ou nocivas. Justamente, há diversões que são intrinsecamente más, que não podem ser objeto de recreação honesta. Coisas que envolvem pecado, obscenidades ou entretenimentos que excitam as paixões desordenadas. Em segundo lugar, não se deve perder a gravidade da alma. Mesmo nas diversões honestas, é preciso manter uma certa compostura interior. E aqui não é, quando nós falamos em gravidade da alma, não é, uma contradição. Não é, você tem que ser feliz, mas não tanto. Tem que se divertir, mas não tanto. Não. Essa gravidade da alma é ter a legítima diversão, a legítima recreação, sem perder o contato com a realidade. Sem se deixar levar indefinidamente por aquela atividade. Sem se esquecer, por exemplo, que aquilo ali tem hora para acabar e que tem limites morais, sociais, circunstanciais que devem ser respeitados. O homem virtuoso sabe brincar sem perder a cabeça, sabe rir sem abandonar-se à dissipação. Ele conserva a consciência de sua dignidade, a consciência da realidade. E a razão, então, rege aquela recreação. E terceira condição é que haja adequação às circunstâncias. A prudência deve presidir a escolha do tempo, do lugar, do modo e da companhia nas recreações. O que é apropriado em família pode não ser em público, o que convém ao leigo pode não convir ao clérigo.
O que é a brincadeira que é conveniente com o colega pode não ser conveniente com o chefe. O padre Garrigou Lagrange, comentando essas condições, acrescenta que a recreação deve sempre subordinar-se ao fim último. Nós nos recreamos não como um fim em si mesmo, o objetivo não é o prazer pelo prazer, mas para melhor retomar as nossas obrigações de Estado e nosso progresso na santidade. A diversão que nos afasta de Deus, ainda que não seja pecaminosa em si mesma, torna-se para nós ocasião de pecado e pode e deve ser evitada. Agora, claro, nós devemos fazer uma distinção. O que não é eutrapelia? Hoje em dia, essa distinção é ainda mais importante, porque a diferença entre recreação virtuosa e mero passatempo, mero entretenimento, é algo que é muito importante. A eutrapelia não é simplesmente gastar o tempo, não é matar o tempo, não é fuga da realidade, não é entorpecimento da consciência. E, sobretudo, isso é muito claro, não é, por exemplo, maratonar séries até a madrugada, não é passar horas na frente de uma tela. Então, quais que seriam então as características da verdadeira recreação? A recreação virtuosa, ela é restauradora. A recreação verdadeira nos deixa mais dispostos para o trabalho e para a oração, e não menos. Depois de uma boa recreação, nós nos sentimos renovados, com energias refeitas. Se, ao contrário, nós terminamos o descanso mais cansados do que começamos, mais dispersos, menos capazes de concentração de oração, então não foi recreação, foi dissipação. E claro, antes que aqui alguém tenha uma ideia genial, essa restauração não é algo meramente físico. Essa restauração inclui o gasto energético que, embora canse imediatamente, nos dispõe ao descanso mental e ao descanso corporal ulterior e uma maior disposição para o exercício dos deveres de Estado. Ou seja, ninguém pode dizer que, por exemplo, a corrida não é restauradora porque depois eu estou cansado, então não é recreação, então eu devo parar de fazer a atividade física. Não, muito pelo contrário. O critério aqui não é meramente saldo de ATP nas células. A recreação verdadeira é moderada no tempo. A eutrapelia conhece limites. Tem hora para começar e tem hora para terminar. O entretenimento moderno é projetado para ser ilimitado. O entretenimento moderno, ele é projetado para causar dependência. O algoritmo sempre oferece mais um vídeo, mais um episódio, mais uma partida. Então, a lógica do entretenimento moderno é o vício e não a virtude. A restauração, a recreação verdadeira, ela é ativa e não unicamente passiva. A recreação virtuosa envolve, de algum modo, as nossas faculdades. A conversa, o jogo, o passeio, mesmo a leitura, mesmo a música, envolve, de alguma forma, a nossa intervenção. Mesmo que seja um filme bom. Porque um filme bom, assistido com eutrapelia, ele vai nos fazer
refletir e vai nos fazer, por exemplo, discuti-lo. Por quê? Porque tem hora para acabar. Não é meramente anestesiar a nossa consciência, a nossa atenção. O entretenimento moderno tende à passividade absoluta, como nós somos meros receptores de estímulos, consumidores de conteúdo. Existe um abismo entre assistir um vídeo curto de rede social, numa lógica de dependência, e assistir um filme bom com a virtude da eutrapelia. Até porque a maior parte dos conteúdos de YouTube, de rede social, a gente se esquece 5 minutos depois. A verdadeira recreação ou é social ou pelo menos não nos isola. A eutrapelia, por sua própria natureza, por firmar-se na natureza humana, sendo que o homem é um animal social, ela ordena-se a convivência. Mesmo quando solitária, como na leitura ou em um bom filme, ela não nos fecha em nós mesmos. Nós a assimilamos e a compartilhamos. Mesmo leitura, mesmo um bom espetáculo. O entretenimento moderno, no entanto, nos isola. Cada membro da família em seu aparelho, em seu mundo virtual, com seus próprios gostos, que estão fisicamente próximos, mas afetivamente e espiritualmente distantes. A verdadeira recreação deixa a consciência em paz, enfim. Depois de uma recreação honesta, a consciência está serena. Depois de horas perdidas em entretenimento, vem o remorso, a sensação de tempo desperdiçado e a inquietação, porque provavelmente alguns deveres vão ser deixados para a última hora e nós temos aí também a abstinência. Uma vez ativado o mecanismo de recompensa, uma vez que você para de assistir, você simplesmente quer voltar o quanto antes para aquilo. E aqui nós vemos que o entretenimento moderno tem uma característica particularmente nociva, porque ele funciona como uma fuga da realidade. E a fuga da realidade não é descanso, mas anestesia. Poderia ser outra coisa, poderia ser crack, poderia ser álcool, poderia ser outras atividades prejudiciais. Isso daí não é descanso, não é recreação, é fuga da realidade. O que leva tantas pessoas a passar horas diante de telas, consumindo séries intermináveis, ou simplesmente navegando sem rumo nas redes sociais, como dizem em inglês, scrolling, simplesmente indo atrás de vídeo, na maior parte dos casos, o que leva as pessoas a esse comportamento não é a busca de uma recreação sadia. É a fuga das responsabilidades, a fuga das frustrações, a fuga de si mesmo, a fuga da própria vida. O fato é que, para as pessoas hoje, a realidade se torna insuportável. O trabalho é penoso, o casamento é difícil, os filhos dão trabalho, a vida espiritual exige esforço, então a pessoa simplesmente vai atrás de um mundo alternativo, um universo ficcional, onde não há obrigações, onde não há esforço, onde nós simplesmente vivemos em uma dimensão paralela. Isso não é eutrapelia, isso daí é assídia. É o tédio pelas coisas divinas, a tristeza pelo céu, em busca unicamente de compensação sensível terrena. São Tomás já falava que o homem
assidioso busca nos prazeres um remédio para sua tristeza interior. E esse remédio é um remédio falso, porque ele não cura a doença, mascara os sintomas e leva a um mal ainda maior. Porque ao sair da anestesia, a realidade continua lá e frequentemente pior. E a alma se encontra ainda mais enfraquecida para enfrentá-la. E como então distinguir na prática a recreação virtuosa do entretenimento vicioso? O critério fundamental é este: a verdadeira recreação ordena-se à realidade. O entretenimento vicioso foge dela. Espero que os senhores lembrem nessa frase aqui do Padre Pascotto, que tantas vezes repete essa máxima, que a vida espiritual se fundamenta na realidade. A eutrapelia é um descanso para enfrentar a realidade, e não uma fuga da realidade. É um descanso que nos prepara para retomar com mais vigor as nossas obrigações. É uma alegria que nos dispõe para alegrias maiores e não que nos incapacita para elas. E aqui nós podemos justamente nos perguntar, depois da recreação, nós estamos mais dispostos a rezar, a trabalhar, a conviver com a família? Ou estamos mais dispostos, na verdade, a retornar o quanto antes para aquela atividade? Acaso nós estamos mais dispostos a realizar as nossas atividades ou mais cansados, mais dispersos, mais avessos ao esforço? É justamente essa resposta aqui que vai poder que vai nos indicar se nós estamos praticando a eutrapelia ou se nós estamos escravos de um entretenimento vicioso. Ah, o Padre Pascotto aí. A eutrapelia, então, não é uma virtude menor. Poderíamos pensar que a eutrapelia, por se tratar dessas questões mais materialmente, em sua matéria, banais, como descanso e divertimento, seria uma virtude de segunda categoria, irrelevante para a busca da perfeição cristã. E o padre Royo Marim, no Tratado da Perfeição Cristã, diz que, justamente, ela não é uma virtude menor. Afinal, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Nosso Senhor participou das festas de bodas, participou de refeições e prometeu a seus discípulos uma alegria que ninguém lhes tiraria. Por isso, Royo Marim insiste na importância da alegria na vida espiritual e na importância da eutrapelia como um dos meios de conservar essa alegria. A alma que progride na virtude torna-se progressivamente mais alegre, não menos. Claro que haverá momentos de aridez, de cruzes, de tribulações, mas o fundo da alma vai ser na alma que tem uma vida espiritual sólida, o fundo da alma vai ser de paz e de alegria. E a eutrapelia contribui para essa alegria, ordenando retamente o uso da recreação. O homem que descansa virtuosamente conserva a serenidade de espírito, diz o padre Royo Marim. Evita o esgotamento e mantém o seu equilíbrio afetivo. Porque a sua alegria não vai depender das circunstâncias exteriores, mas ela está enraizada na sua vida interior. E
A eutrapelia, então, ela se encontra em conexão com todas as virtudes, sejam as virtudes cardeais, sejam as virtudes teologais. Ela está ligada à temperança, que é a sua virtude principal. Ela é uma parte potencial da temperança. A temperança modera o apetite dos prazeres, e a eutrapelia aplica essa moderação ao prazer específico da recreação e do descanso. Ela está ligada com a prudência, pois é a prudência que determina o modo, o tempo e as circunstâncias da recreação. Ela está ligada com a fortaleza, que impede tanto a dureza excessiva quanto a moleza, que busca continuamente o prazer. Ela está ligada com a modéstia, que regula o decoro exterior, mesmo nos momentos de diversão. E ela está ligada com a caridade, pois é a caridade que leva a recreação natural ao plano sobrenatural. A recreação do cristão não serve só para recuperar suas forças, mas para melhor servir a Deus e a servir ao próximo. Incluindo aqui a caridade fraterna, pois a recreação tem este caráter social. Nós nos recreamos com os outros e para os outros. O padre Garrigou Lagrange, ele diz claramente que a recreação bem ordenada favorece a oração e a recreação desordenada a impede. A alma que nunca descansa acaba por perder a capacidade de recolhimento. A fadiga excessiva dispersa a atenção. Ela impede o exercício das nossas faculdades e torna a oração penosa. Por isso, o descanso oportuno não é luxo, mas uma verdadeira necessidade espiritual. E aqui vale uma lembrança, tá, de quando eu estava no seminário, tinha um padre polonês que falava bem mal o francês, padre Franskowiak, que uma vez, durante a nossa recreação, ele viu um diácono rezando o breviário na capela, isso durante a recreação. Daí ele olhou assim para outros seminaristas e falou em francês, do jeito dele, aquele que reza na recreação, reza para o diabo. Claro que não era um ato de idolatria nem de satanismo. Na verdade, inclusive, o diácono estava esperando um padre com quem ele ia sair, ele não estava fugindo da recreação, mas levou na cabeça de qualquer jeito, alguém tem que levar. É aquele negócio. Eu não sei por que eu estou batendo, mas ele sabe por que ele está apanhando. Bom, isso daí vai totalmente contra a conferência do Padre Daniel. Esqueçam o que eu falei. Mas, bem, por outro lado, a recreação excessiva ou desordenada produz efeitos semelhantes, mas por via oposta. Então, se a ausência de recreação impede a concentração, porque torna tudo penoso e duro, o excesso de recreação dissipa a alma, distrai ela do essencial, enche de imagens e pensamentos que depois surgem nas orações como distrações. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Justamente que alguns mestres da vida espiritual chamam de relaxatio in Deo, ou seja, um descanso que não nos afasta de Deus, mas que inclui a sua presença. O homem que tem uma vida interior sólida sabe se divertir, sabe relaxar, sem perder a sua união com Deus. É esse o objetivo, que a gente faça tudo
mantendo a consciência da realidade. E a realidade é que nós estamos preparando a nossa eternidade. A recreação, inclusive, ela pode ser meritória quando feita com reta intenção e ordenada a um fim sobrenatural. Como, por exemplo, brincar com os filhos, descansar para melhor cumprir os deveres de Estado, recrear-se para manter a alegria que vai nos ajudar a suportar o próximo. E aqui, justamente, vale a pena a gente se lembrar, né, de que nós somos corpo e alma. Não é uma alma aprisionada em um corpo, nem um corpo que produz fenômenos como que espirituais. E aqui nós lembramos que aquilo que afeta o corpo afeta a alma, e o que afeta a alma afeta o corpo. As paixões produzem efeitos no nosso corpo e aquilo que afeta o nosso corpo vai facilitar ou dificultar o exercício da nossa razão. Por isso que São Tomás, na primeira parte da segunda parte da Suma, fala dos efeitos da tristeza sobre o corpo. E um dos remédios que ele propõe para a tristeza é justamente, entre outras coisas, né, o sono, o banho, a conversa com os amigos e as recreações lícitas. E por isso, né, a recreação previne a tristeza, mantém o nosso equilíbrio afetivo, dá a nós uma maior resistência para enfrentar as provações e favorece as relações sociais, sendo que o isolamento é um dos grandes fatores do sofrimento emocional. Além disso, além do bem para a nossa saúde psicológica, no sentido tomista, nós temos benefícios para o nosso corpo, nós todos sabemos, que é a restauração das energias, o fortalecimento do nosso organismo e a redução do estresse. Inclusive, tem duas partes aqui, um tanto quanto grandes, sobre a psicologia clínica e sobre as neurociências, que eu vou pular, senão a gente não almoça. Mas quem tiver interesse pode me procurar depois. Então, a recreação deve fazer parte da nossa regra de vida. É necessário que nós ordenemos o nosso dia, levando em conta esse aspecto fundamental da nossa natureza humana, a necessidade do repouso mental e corporal. A recreação não deve ser deixada ao acaso, mas deve ser planejada, prevista, integrada na nossa rotina de vida. Assim como nós reservamos tempo para a oração, para o trabalho e para as refeições, nós devemos reservar tempo para o descanso. E justamente quem não planeja a recreação, ou raramente tem recreação, ou a tem de modo desordenado, roubando tempo das demais obrigações. Quem planeja a recreação pode se entregar a ela com consciência tranquila, sabendo que está fazendo justamente aquilo que é apropriado naquele instante. E mais do que isso, fazendo a vontade de Deus para aquele instante. É o exemplo clássico de São Luís Gonzaga, que uma vez na recreação,
Estavam lá jogando e perguntaram para vários rapazes, o que se faria se soubesse que o mundo ia acabar ou que você ia morrer daqui a pouco? Eu ia pedir perdão para o meu amigo, eu ia me confessar, eu ia rezar na capela. E São Luís Gonzaga falou, não, eu ia continuar brincando. Porque ele estava com consciência tranquila e estava fazendo a vontade de Deus naquele momento. E justamente todas as nossas atividades devem ser ordenadas ao nosso fim último. E claro, essa ordenação ao fim último não necessita ser explícita a cada instante. Basta nós termos essa intenção virtual de fazer o que nós estamos fazendo por amor a Deus. E assim a nossa recreação vai se tornar meritória. A recreação não deve ser nem excessiva, nem insuficiente. A recreação insuficiente leva ao esgotamento, à irritabilidade, à perda de eficácia. E a recreação excessiva leva à dissipação, à moleza, à negligência dos deveres. É claro que a medida justa não é uma regra pronta, universal. Depende do temperamento, do estado de vida, das circunstâncias, das exigências do trabalho. É normal que a recreação de um militar será diferente, né? Será com tempo e com circunstâncias diferentes do pai de família, do professor, do padre. A prudência deve discernir em cada caso a medida apropriada. Mas nós devemos saber que a recreação deve restaurar e não esgotar. Ela não deve prejudicar as obrigações de Estado e deve fazer com que a consciência permaneça em paz. A recreação deve ter início e fim previstos. Então, 2 momentos de 1 hora, ou 1 hora no fim do dia. Eu vou fazer isso de tal a tal horário. Eu vou fazer de tal hora a tal hora uma caminhada e depois vou ler um livro. Ou vou brincar em tal momento com os meus filhos. A gente tem que planejar. Não que a gente tenha que ficar justamente paranoico com o horário, mas tem que ser preciso. Se eu falar, vou descansar um pouco, ou eu não vou descansar, ou eu vou descansar demais. Esse um pouco facilmente se transforma ou em nada, ou em uma tarde inteira. Com diversões previamente escolhidas, saber o que nós vamos fazer e não deixar para decidir no momento. Isso evita a tentação de recorrer a coisas fáceis e viciantes, como ver vídeo recomendado no YouTube. Não que você não possa ver, por exemplo, um vídeo sobre algo interessante, como, por exemplo, ver um vídeo sobre arqueologia, sobre um personagem histórico, sobre uma questão interessante no YouTube. Mas você sabe que você vai ver aquilo. Até, por exemplo, você... isso daqui parece interessante. Em vez de começar a ver e parar na metade, simplesmente coloca lá, salvar para assistir mais tarde. E depois você pensa. 90% vai perder interesse, nem vai lembrar. Dar preferência para atividades que sejam ativas e não meramente passivas. Escolher recreações que envolvam algo prático, física, mental ou socialmente, e não uma mera recepção passiva de estímulos. Dar preferência pelo social sobre o solitário. A recreação com outros, família e amigos,
é muito mais restauradora e mais virtuosa do que algo solitário. Claro que há exceções, mas mesmo essas exceções, elas devem ter alguma finalidade que seja fora de si, nem que seja mera reflexão sobre o assunto, e não simplesmente, eu quero simplesmente ficar assistindo até não poder mais. Assistir algo até dormir. Isso daí, justamente, a pessoa já está num nível de dependência grande. Primeiro, porque ela está prejudicando o sono, e segundo, porque ela realmente está mais interessada na recepção de estímulos do que de fato, na edificação de algo. E, claro, né, existem várias atividades que são lícitas, que são boas. Então, é bom alternar diferentes tipos de recreação. Às vezes mais ativa, às vezes mais contemplativa, às vezes mais social, às vezes mais recolhida. Às vezes ao ar livre, às vezes em casa. A variedade evita tanto o tédio quanto a fixação excessiva em uma única forma de diversão que pode virar obsessão ou dependência. Então, é claro que o problema não é o fato de estar numa tela, o problema é a relação que você tem com aquilo. Então, se você... Não é porque é leitura que é bom, não é porque é tela que automaticamente é algo ruim, embora, é claro, são meios que têm um maior potencial de ser mal utilizado e, portanto, necessita de uma maior intervenção do córtex pré-frontal dos senhores por meio do controle inibitório. Senão, o negócio desanda. E aqui, uma boa coisa que a gente pode mencionar é a importância dos hobbies. Que são ocupações agradáveis, escolhidas livremente, praticadas de modo regular e que não constituem uma obrigação profissional nem dever de Estado. E, por exemplo, isso daí não é algo de agora. O nome pode ser mais recente, embora esteja... infelizmente, na sociedade moderna, os hobbies estão em extinção. Mas São Tomás More, por exemplo, cultivava a jardinagem e a música. São Francisco de Sales recomendava aos leigos a prática de exercícios honestos adequados ao seu estado. Durante séculos, muitos clérigos tinham ocupações manuais que, além de úteis, serviam de recreação. Atualmente, sobretudo pelas telas e pela indústria do entretenimento, nós temos um real desaparecimento dessas atividades que, inclusive, eram, até pouco tempo atrás, lembrando aqui, por exemplo, dos anos 90, muito comuns para serem, inclusive, praticadas em família, né? Quem nunca colecionou moeda, minerais, rochas, cédulas de dinheiro? Meu avô, o pai do meu pai, tinha... e eu tenho ainda hoje, uma caixa de selos, uma lata de moeda antiga. Quem nunca fez a coleção de montar esqueleto de dinossauro que vendia nas bancas de revista, ou então aeromodelos, coleção de rochas e minerais, montar coisas, tirar foto, jardinagem, e muita coisa que
é interessante, mas que está desaparecendo por causa do celular, computador e essa indústria, né, da dependência do estímulo imediato. E há justamente uma dimensão dos hobbies que é particularmente relevante, né, que é a prática em família. Os hobbies podem ser individuais, mas ganham uma dimensão adicional quando compartilhados. O pai que ensina seu hobby ao filho não transmite apenas uma habilidade, mas cria um vínculo afetivo, partilha um tempo de qualidade e oferece um exemplo de recreação sadia. E aqui tem uma questão muito interessante. Tem muitos pais que reclamam que os filhos não fazem nada. Só fica na frente do computador vendo coisa inútil. Só que assim, eles não se perguntam, tá, mas o que eu faço? O que ele viu eu fazer até hoje? Qual que é a recreação dos pais? O que eles mostram para os filhos como sendo importante? Os pais mostram para os filhos que o descanso e a recreação é algo que deve estar presente no dia? Ou, justamente, os filhos só veem o pai trabalhar, chegar em casa e querer cuidar só dos seus próprios negócios? Se o filho chega, olha o que eu fiz, olha, nem que seja, eu estava brincando de dinossauro com fulano e fulano me bateu e não sei o que lá, e o pai simplesmente, não, eu tenho que fazer minhas coisas aqui, vai ver isso com a tua mãe, ou então vai ver com o irmão mais velho. Ele justamente está mostrando que, bom, se você gosta de fazer isso agora, não é coisa de adulto. Adulto só trabalha e é chato. E a verdade é que, provavelmente, o pai de fato está sendo chato aí, porque ele próprio não tem recreação, ele não tem descanso, ele não tem... E o descanso dele provavelmente vai ser na lógica da fuga da realidade. Por isso que a eutrapelia é tão importante na vida familiar. Porque a família deve ser justamente uma escola de convivência na caridade. Deve ser uma sociedade que vive da caridade. E, portanto, uma sociedade em que reina a alegria. O lar cristão deve ser um lugar de paz, que há momentos de seriedade, mas há momentos de alegria. A própria oração dentro da família deve refletir a oração da igreja, em que tem tempos de jejum e de penitência e tempos de festa e alegria. A recreação é o cimento da unidade familiar. Quando os pais e filhos brincam juntos, quando os esposos, marido e mulher, passeiam juntos, têm uma convivência saudável, que está fundada também em momentos de alegria partilhada. Quando a família se diverte junta, criam-se vínculos que nenhuma atividade meramente funcional pode criar. Partilhar a alegria une mais profundamente do que partilhar o trabalho cotidiano. A eutrapelia na família é um antídoto contra o isolamento individualista. Um dos males mais graves da família moderna é o isolamento dentro do próprio lar. Cada um no seu quarto, cada um com a sua tela, cada um em seu mundo virtual.
sob o mesmo teto, mas sem convivência real. E esse isolamento é frequentemente mediado pelo entretenimento de massa. A família se reúne para comer, e às vezes nem isso, e depois se dispersa. Quando a família se diverte junta, o isolamento se rompe. As brincadeiras, os jogos exigem presença mútua, atenção um ao outro, interação real. O passeio em família coloca todos no mesmo espaço, compartilhando a mesma experiência. A conversa na mesa se prolonga naturalmente quando não há pressa de voltar para a própria imaginação, para a própria tela. E isso exige, certamente, uma decisão deliberada, porque o entretenimento solitário é muito mais fácil, muito mais imediato e conforme o gosto de cada um. Sempre exige um esforço, mas o fruto compensa esse esforço. A recreação familiar ainda é uma ocasião privilegiada para o exercício da caridade fraterna. A caridade não se manifesta apenas nos grandes gestos heróicos, mas sobretudo no cotidiano. A recreação oferece inúmeras ocasiões para que a gente manifeste essa caridade, participando das diversões um do outro. Ou seja, o pai brinca com o filho, mesmo preferindo cuidar de alguma outra coisa. Os esposos se preocupam com o que o outro gosta, ao invés de simplesmente buscar o que interessa. Um se alegra com a alegria do outro, suporta as imperfeições do outro, porque nem sempre a recreação vai ser perfeita, e perdoa as próprias as ofensas um do outro. Sacrifica-se o próprio interesse para buscar justamente aquilo que ajuda mais o outro, faz o bem para o outro. Você se interessa com que o outro se alegre. Claro que o sacrifício deve ser mútuo e equilibrado entre os membros da família, com o exercício da autoridade dos pais, inclusive. E justamente o papel dos pais é participar e orientar. Participar ativamente, estar presente e engajado. Brincar com os filhos e não apenas permitir que eles brinquem. E orientar prudentemente. Selecionar as diversões, explicando os motivos. Propor alternativas, moderar a quantidade e dar o exemplo da justa medida. E assim os filhos vão aprender com os pais. Aprender a se recrear, aprender a se divertir, aprender aquilo que é legitimamente prazeroso em sua quantidade e de acordo com a justa forma. E, por isso, brincando desde pequenos, introduzindo gradualmente recreações mais elaboradas, criando costumes familiares e incluindo os filhos no hobby dos pais. E assim nós vamos ter, de fato, uma comunhão familiar. E a comunhão, a partilha dos bens, faz parte da caridade, do amor de amizade. Toda amizade inclui uma convivência prazerosa. E a recreação familiar constrói essa amizade. E assim, nós vemos justamente que a eutrapelia é uma virtude importante para o católico e, sobretudo, para a família católica. Sem rigorismo nem laxismo, mas justamente com uma alegria ordenada, virtuosa. E por isso que é realmente necessário este planejamento, esta deliberação de como é a recreação, o descanso, não somente na própria vida, mas dentro da vida da família, pois é isso que vai efetivamente construir e crescer a caridade na família. A família é a primeira escola da eutrapelia
E os pais têm o dever de participar, orientar e dar o exemplo. Os pais têm que ter essa virtude, primeiro, para não se tornarem pessoas ou incapazes ou insuportáveis, e para que elas possam transmitir essa virtude aos filhos. Pois a família que tem uma diversão legítima junta, ela vai permanecer unida. Bom, vamos então encerrar por aqui e vamos rezar.